Os sentimentos corriam o mundo em envelopes. As palavras imprimiam alegria, amor, esperança em cartas recheadas de emoção. O papel também levava dor, tristeza, saudade. Sobre a comunicação naquela época só haviam duas certezas. Boas ou ruins, as notícias passavam pelas mãos dos carteiros. E se fosse urgente, viria por telegrama. Na década de 60, os 184 mil habitantes de Teresina recebiam em média 30 mil telegramas por mês. Muitos chegaram por esse equipamento e foram transcritos pelo C. Pereira. Olha, ponto linear. B é uma linha de 3 pontos. O C, linha, ponto. Tinha uma fitinha que tem uma coisinha, a letrinha saía tudo aqui. E a gente ia copiando aqui na fitazinha. E aí ele ia transcodificando para o alfabeto? Não, ia tudo em código do moche. Ele já ia copiando a mão. Ele já ia copiando. Tanto lá como aqui, quando era pra cá. E eu, além de eu receber, eu ler na fita, eu ainda pegava no ouvido. Eu nunca achei que eu transmitisse mais ligeiro do que eu. Nunca. Eu transmitia 50 palavras por minuto. Porque é difícil. Só encontrei um telegrafista que topou comigo. É um do Pará. Em atividade eu fui o funcionário mais antigo no Brasil. Funcionava a noite todinha, de dia e de noite. Eu mesmo trabalhei na taxa várias vezes. Quando você tirar plantão de enfermagem, passar a noite todinha taxando. Amanhecia o dia com 1.200 telegramas para continuar o dia. O que o seu Pereira recebia era entregue pelos mensageiros. Nós reunimos alguns deles. Como tinham à época 12, 13 anos, eles eram chamados carteirinhos. Foi a primeira vez que eu usei calça comprida. A farda era caque, com bota preta, camisa manga comprida, gravata fechada até em cima e com cap, com as letras DCT escritas nas laterais aqui da gola. Naquela época eles emitiam, o Ministério do Trabalho emitia uma carteira de trabalho de menor, que tinha todo um regulamento próprio. Assinada pelo seu pai? É, porque era o responsável que tinha aqui. Aos poucos começaram a descobrir as vantagens do trabalho. Havia uma identidade com a população, então havia um tratamento, era conhecido no distrito onde nós atuávamos, tinha acesso aos cinemas da cidade por causa da afinidade, do próprio reconhecimento da população e dos segmentos do comércio e dos negócios da época. Quando eu comprei minha primeira bicicleta, eu me tornei uma espécie de exemplo, né? Ele me chamava na época, era o rapazinho da rua. Né? Para chegar à glória, enfrentavam longos percursos, uma árdua missão. Eu trabalhava da 7 de setembro para a Avenida Maranhão até onde a cidade desce. Por exemplo, naquele tempo, até a criação do Parque Piauí, eu entreguei muitos telegramas lá no Parque Piauí. Às vezes eu ia 2 vezes de noite lá, entregar telegrama de bicicleta. O problema mais era de iluminação e tal. A cidade não era toda calçada, asfalto era muito pouco, entendeu? Da minha área de entrega ficava o Conjunto Redenção e não tinha energia para aquela cidade, mas já tinha algumas pessoas morando. E todo dia tinha telegrama para lá. Era complicado. Então eu tinha que esperar alguém para que fosse para aquela região, para aquele conjunto, para que eu pudesse acompanhar e, consequentemente, pedir para que ele me voltasse comigo até o local onde tinha energia, que estava claro. Eu tinha medo, né? Muito criança, muito novo. Até a década de 60 havia outra dificuldade, a numeração irregular das casas. E mais uma vez, os funcionários dos Correios deram uma contribuição importante para o desenvolvimento de Teresina. Foi um deles, o Francisco Seabra, que por um problema de saúde não pôde conversar com a gente, quem apontou a solução. Ele descobriu o caminho. Teresina foi dividida ao meio na Avenida Frei Serafim. À minha direita, Zona Norte. À minha esquerda, Zona Sul. E nas ruas, de um lado, números pares, do outro, números ímpares. Mesmo assim, a numeração ainda se repetia. E nesses casos, quando não vinha especificada a zona, era preciso contar com a experiência do carteiro. Como a gente já conhecia, aí falou, esse não é da Zona Sul. Carteiro, pegador da Zona Norte. Ah, é José Pereira, é da Zona Norte. A gente já fazia essa triagem. Em um trabalho tão complexo, como foi ordenar endereços de uma cidade inteira? Onde é o início dessa numeração? A numeração da cidade de Teresina, da zona oeste para a zona leste, ela nasce na Avenida Maranhão e começa no número 700. Se você for lá na rua Paissandu, você vai ver que o primeiro número é 710. Então, por que 700? Se nós estamos começando a rua.
O Rio Parnaíba é uma divisória de limite entre dois estados. E o limite é colocado exatamente no meio do rio. Então, a numeração começa a partir do meio do rio. E tinha que decorar um número que era fora de ordem, né? Por exemplo, a Rua Monsenhor Lopes, 1952, morava Dr. Gerardo. 1070 na Rua Álvaro Mendes, Tribunal Regional Eleitoral. Então a gente tinha as referências assim. 710 na Rua Paissandu era a transformadora de pneu. O seu Fiuza era telegrafista. Ele mantém na memória outros destinatários bem conhecidos e seus endereços telegráficos. Um sistema que agilizava a transmissão e reduzia custos, já que o valor do telegrama aumentava com a quantidade de palavras. Ao invés de a pessoa dizer o nome completo, a rua e o número, o bairro, aí nós ia usar apenas uma palavra. Até esse código era limitado em número de letras, né? Tantas letras. Para o Banco do Brasil, por exemplo, era satélite. Os Correios também foram os precursores das conferências à distância. Em muitos lugares, o telefone da agência era o único da cidade. A mensagem, principalmente de trabalho, fluía entre dois interlocutores que conversavam com hora marcada. O diálogo era intermediado por funcionários dos Correios em cidades diferentes. E isso a gente fazia de graça. Essa comunicação é de graça, viu? O mundo mudou e os carteirinhos viraram homens, pais, avós, grandes profissionais, grandes cidadãos, dentro ou fora da empresa. Cresceram entregando telegramas, levando informações, amores, alegrias ou tragédias. O fiscal passava o telegrama e dizia, cuidado que esse telegrama é uma notícia de morte, uma pessoa não está sabendo. Quando você for entregar o telegrama, você não entrega o telegrama antes da pessoa assinar que recebeu, de assinar o documento de recebimento, porque senão depois eles vão abrir, vão ler e ninguém vai assinar, porque está todo mundo em pânico chorando. Eles migraram da ditadura para a democracia, trouxeram lições de cidadania, respeito, direitos e deveres. Aprenderam a não ceder às pressões. Aconteceu muito tempo da Revolução, que eles queriam saber quando vinham os telegramas com a ordem dos caçados, né? Na fase seguinte da história do Brasil, o telegrama ainda era o principal mecanismo de apoio ao sistema de apurações e comunicação de decisões judiciais. Mais uma vez, eles cumpriram a missão. O meu supervisor recomendou que aquele telegrama deveria ser entregue a uma determinada autoridade eleitoral aqui do Estado. E chegando no endereço, a pessoa não estava e, por coincidência, a outra pessoa que interessado, contrário à informação, tinha interesse no conteúdo do telegrama e insistiu em entregar para ele. Mas só o presidente do tribunal poderia ter acesso àquela mensagem. A esposa dessa autoridade disse, olha, você sabe com o que você está falando? Eu digo, sei. Exatamente por ele ser autoridade, deve saber que eu não posso entregar a ele o telegrama destinado a uma outra pessoa. Ligaram para ele estava numa outra residência, me levaram para essa outra residência, a bicicleta ficou lá na casa dessa pessoa, e aí eu encontrei ele no outro endereço, mas entreguei ao presidente do tribunal. A contribuição para as cidades é gigante, mas para a vida desses homens, a empresa de Correios e Telégrafos tem um significado muito maior. Tudo que eu tenho foi em função dos Correios. Se eu tivesse outra forma de viver, voltaria para trabalhar nela novamente. Tudo tem seu tempo e tem seu limite, né? E a gente tinha que realmente se afastar para dar margem a outros e que a gente também, vamos dizer, continuar a vida gozando qualquer momentozinho né? E é verdade que essa paixão do senhor levou para casa? Eu realmente tenho um museu que diz respeito aos Correios, né? Eu tenho uma coleção de selo. Nesta coleção nós temos parte de carteiros, parte do patrimônio, casas patrimoniais, agências do Correio, tem parte de cursos, serviços que o Correio executou, como bicicleta, como avião, que ela usava o transporte. Todos esses meios de transporte estão configurados em selos, e isso eu tenho registrado. Essa coleção completa com 40 quadros, né? Então eu iniciei essa coleção em 1960, então já tem um bocado de ano. Então é feito com muito carinho, né? Esse aqui foi maravilhoso. Tantos anos que eu trabalhei, queria ter sempre.
vida. O que o senhor sente? 52 anos no Correio. Comecei menino aqui, como telegrafista de Coelho Neto em 1942, no dia 2 de março. Cumpri minha missão, tenho certeza que cumpri minha missão.